O lúpus, ou mais corretamente, o lúpus eritematoso sistêmico, é uma doença autoimune. O que significa isso? Os anticorpos do próprio paciente acabam atingindo determinadas áreas do corpo desse mesmo paciente, levando a processos inflamatórios em vários lugares do corpo. Tem dois tipos de lúpus: o lúpus cutâneo, que só dá na pele, e o lúpus sistêmico, que pode afetar várias regiões do corpo, como articulações, membranas do coração, do pulmão e especialmente do rim. Agora, doutora, a gente sabe quais as causas dessa doença, quando que ela começa a aparecer, né? Porque tem estudos revelando, inclusive, que ela pode começar a aparecer na infância. Então, os pais têm que ficar muito atentos. E também outros estudos que falam que as mulheres, né, são as mais propensas a ter esse tipo de doença. Tem alguma causa dela já definida que a gente possa saber, até para se prevenir, doutor? Não, a causa, nesse momento, ela é desconhecida. O que se sabe até o que você já comentou, que é uma doença que é muito mais comum em mulheres, especialmente dos 20 aos 45 anos. Raramente ela pode começar na infância, mas ela pode se iniciar na infância. E as manifestações clínicas, e aí é um desafio, podem ser manifestações tanto assim bem específicas de inflamação, quando ocorrem alterações inflamatórias nas articulações, nos rins, nas áreas do coração, do pulmão, mas o lúpus pode dar também sinais clínicos totalmente inespecíficos, que pode confundir com qualquer outra doença, como febre, manchas vermelhas pela pele, fadiga, cansaço, pode levar a sintomas que pode ser representação de qualquer outro tipo de doença. E, apesar de a gente não conhecer a causa, existem duas situações desencadeadoras do lúpus que vale a pena comentar, que é a exposição à radiação solar e quando o paciente pega alguma infecção, especialmente infecção por vírus. Então, uma das formas aí de proteção, a gente já poderia começar com a radiação solar, com o protetor solar, de repente evitar aí o sol naqueles horários mais críticos, com o sol mais forte, uso de chapéu. Não se sabe se é uma das causas, como o senhor falou, mas já se tem um caminho disso. Já poderia ser o início de uma proteção, de uma prevenção. Sem dúvida alguma. Tanto que uma das medidas de tratamento, inclusive do lúpus, é evitar a exposição ao sol. Faz parte do tratamento. Como o senhor falou, doutor, são vários sintomas, né? Eles podem ser específicos ou não. Podem acabar sendo confundidos esses sintomas, como febre, por exemplo, com outras doenças. Como que a pessoa consegue esse diagnóstico preciso? Então, o primeiro ponto é procurar ajuda médica. Clínico geral seria o primeiro contato. Um médico de qualquer especialidade deve conhecer a doença, porque o lúpus a gente fala na medicina que o lúpus é uma doença que, como dá efeitos clínicos em várias partes do organismo, todo e qualquer médico está, sem dúvida, apto para suspeitar inicialmente da doença. O especialista responsável por conduzir é o reumatologista, que pode, em algumas situações, precisar de outro especialista para conduzir. Como, por exemplo, no caso da Selena Gomez, ela precisou do apoio de nefrologistas, porque ela teve uma complicação do lúpus, que é o desenvolvimento de uma insuficiência renal. Como que a gente descobre? A gente descobre o lúpus por exames de sangue, como hemograma, exames para procurar imunoglobulinas, para procurar um marcador chamado de FAN, que é o fator antinúcleo, e outros marcadores mais específicos, como o anticorpo Rho e o anticorpo SS. E como é que é feito o tratamento dessa doença, doutor? Então, o tratamento do lúpus é feito com medicações, como, por exemplo, corticoides, imunossupressores e antimaláricos, que são utilizados de acordo com o quadro clínico e com a necessidade do paciente. Isso é o critério para se decidir qual dessas medicações são utilizadas depende de cada caso.
e também tratamento geral. Então, esse paciente precisa ser orientado, ele precisa saber que o lúpus é uma doença que não tem cura, tem os momentos de atividade maior e os momentos de remissão da doença, mas que ele vai ter que ter um acompanhamento para o resto da vida. E precisa acalmá-lo, porque muitas vezes o paciente fica muito ansioso, fica estressado com a ideia de ter uma doença crônica, mas que, se for bem conduzida, não vai ter grandes consequências. Segundo ponto é também atividade física, não nos períodos ativos da doença, mas nos períodos de remissão. Isso ajuda bastante o paciente a redução de peso, porque geralmente essas medicações que eu acabei de falar, elas podem reter líquidos e o paciente engordar. Então, tem que fazer uma dieta com baixo nível de sódio para não reter líquido, uma dieta que tenha complementação de vitamina D, porque esses pacientes, devido ao fato do sol ser o grande desencadeante e levar à piora do lúpus, muitos desses pacientes não podem tomar sol. E aí precisam de suplementação com vitamina D. Eles devem evitar o tabagismo, devem evitar o cigarro, porque o cigarro reduz a eficácia de algumas dessas medicações para lúpus e, obviamente, deve controlar outras doenças que normalmente se unem ao lúpus, como doenças psiquiátricas, hipertensão arterial, diabetes, etc.